Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes e podem dizer glórias a Deus? Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Estaremos fazendo menção do verso de número 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de servir uma vez mais a essa igreja através do ministério da palavra. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Samuel. Que Deus continue abençoando essa causa, todo o corpo de obreiros dessa igreja, que Deus abençoe de forma extraordinária. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Jaqueline, que fez o convite para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Que Deus abençoe de forma sobrenatural. Alguns amigos, pastor Daniel, Deus abençoe. Eu estendo o meu abraço a todos os amigos que aqui estão. Nesta noite eu faço-me acompanhado da minha esposa, Júlia, juntamente com a minha filhinha. Eu acredito que elas estão lá embaixo agora. A nossa bebezinha está com 5 meses. E eu peço aos irmãos que sempre que puderem, lembrem de orar pelo Thales. Amém? Quantos encontraram o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, podem dizer glórias a Deus? Assim está escrito, os irmãos acompanhem com os olhos e com os ouvidos. E a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Verso de número 3. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Verso de número 7, somente até aqui. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E você pode se assentar, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto clássico da Bíblia Sagrada, e eu sei que você, bom estudante da Bíblia, já escutou pregações, saudações, ensinamentos, canções acerca do vale de ossos sequíssimos. O que eu peço nessa noite é 30 minutos da sua atenção somente, para poder trazer algumas verdades que o Espírito me conduziu à igreja, mas eu peço que você seja fiel com a sua atenção. 30 minutos sem conversar com o irmão que está ao seu lado, 30 minutos sem levantar para ir ao banheiro, sem mexer no seu celular. Eu prometo que Deus vai falar contigo nesta noite. Quantos amam a palavra do Senhor e podem dizer aleluia? Este texto retrata uma das visões mais aterrorizantes da Bíblia Sagrada. O profeta é levado pelo Senhor em espírito a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Por que a ênfase no em espírito? Porque o que o texto retrata para nós não é literal. Ezequiel não estava literalmente em um vale cheio de ossos sequíssimos. Ele é levado em espírito, ou seja, ele tem uma visão, mas aquilo representava algo. Simbologicamente falando, aquele vale cheio de ossos sequíssimos representava a casa de Israel, mais especificamente a casa de Judá. Quando eu digo a casa de Judá, é porque após a divisão de Roboão, Israel foi dividida em 2 grandes reinos, a saber, Reino do Norte, cuja capital era Samaria, que ficou conhecido como Israel, e Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, que ficou conhecido como Judeia. A história vai dizer que em 722 a.C., o Reino do Norte, o Reino de Israel, ele cai primeiro por intermédio do imperador Sargão II, que comandava o império dos assírios. Jerusalém não, o reino de Judá vivia um período de intercalação. Outrora adorava a Deus,
outrora se rendia ao pecado da idolatria. Nós podemos citar alguns reis que passaram por Judá, que promoveram alguns avivamentos, como por exemplo o rei Ezequias, o rei Uzias, o rei Josias. Foram reis que eram fiéis ao Senhor. Porém, chega um momento que essa divisão não alegra mais o coração de Deus. O que Deus faz? Deus permite a vara corretiva, Deus permite a Babilônia. A situação a qual nós lemos aqui nesse texto de Ezequiel, capítulo número 37, foi acarretada, foi promovida por meio do império da Babilônia, mais especificamente por meio do seu imperador, que tinha o nome de Nabucodonosor. A verdade é que a história da Babilônia não começa mediante a 605, mediante a primeira invasão da Babilônia à terra de Jerusalém. A história da Babilônia começa muito antes, em Gênesis capítulo de número 11, quando um homem por nome de Nimrod, ele tem em seu coração construir uma torre. Ao construir uma torre, a saber, a torre de Babel, daí vem a palavra Babilônia. Ele tem o objetivo de construir uma torre com dois propósitos. O primeiro propósito de Nimrod ao construir a torre era que eles se achegassem ao céu, que a torre tocasse no céu. E o segundo objetivo de Nimrod ao construir a torre era que o seu nome fosse conhecido por toda a terra. Ele queria ter o nome dele aclamado por toda a terra. Porém, nós bem sabemos que Nimrod, ele bate de frente com dois princípios importantíssimos da Bíblia Sagrada. Primeiro, não se achega ao céu por meio de torre, se achega ao céu por meio da cruz de Jesus Cristo. Segundo, o objetivo de Nimrod ao chegar ao céu era ter o nome conhecido por toda a terra. Ele queria ser glorificado, ele queria ser aclamado. Porém, o Deus que já está na nave da igreja, ele não divide a glória que é para ele com ninguém. O que é que Deus faz? Deus reparte as línguas em Babel. Os povos começam a se dispersar por sobre a terra, e aqueles que ficam em Babel, aqueles que permanecem em Babel, fundam o que posteriormente nós conheceríamos como Babilônia. Em 625 a.C., a Neobabilônia começa a ter a sua ascensão por intermédio do imperador por nome de Nabopolassar, este que era o pai de Nabucodonosor. Ele começa a ter uma expansão territorial, a vencer diversas batalhas. E eu preciso enfatizar para você que quando a Babilônia vencia, não era meramente um reino vencendo outro reino. Para os babilônios, para os caldeus, melhor dizendo, era a vitória dos deuses dos caldeus contra os deuses daqueles respectivos povos. Era a vitória dos deuses que estavam por sobre a Babilônia. A Babilônia tinha dois deuses que eram muito conhecidos, a saber, Marduk e Nebo. E por conta das vitórias que a Babilônia foi conquistando, eles foram acumulando muitas riquezas, eles foram tendo condições que outrora eles não tinham, o que deu para eles algumas regalias, a regalia de poder se preocupar com coisas supérfluas, com coisas superficiais. A história vai dizer que a Babilônia admirava muito a arquitetura, a agricultura, a astronomia e a matemática. Admiravam tanto a arquitetura ao ponto de Nabucodonosor construir para sua esposa, que era princesa da Média, um grande castelo, uma grande construção, cujo nome era os Jardins Suspensos da Babilônia. Se você ao chegar na sua casa pesquisar as 7 maravilhas do mundo antigo, você vai ver que os Jardins Suspensos da Babilônia, que era uma construção extraordinária, estava localizado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A ascensão da Babilônia por intermédio de Nabopolassar tem o seu auge em 612, quando eles vencem a tão temida, a tão aclamada Assíria na batalha em Nínive. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a maior vitória de Nabopolassar. Em 605 a.C., Nabucodonosor, ainda general de batalha, conduz todo o exército para Carquemis, no Egito, onde Nabucodonosor venceria aquela que seria a batalha mais importante do seu currículo, derrubando a nação do Egito, que, abrindo aspas para você entender, nunca mais se reergueu novamente. A batalha de Carquemis, Nabucodonosor derrota o tão aclamado faraó por nome de Neco. Ao findar a batalha de Carquemis, quando ele ainda estava reorganizando as tropas, a história vai dizer que chega a notícia para Nabucodonosor. Qual notícia? A notícia que ainda em batalha
ele havia se tornado rei da Babilônia. Por quê? O seu pai, Nabopolassar, lá na Babilônia, acabara de haver falecido. Nabucodonosor, inteligente, ainda sentindo luto, ele sabia que não poderia voltar para casa naquele momento com as mãos atadas. E o que ele decide fazer? Ele decide passar por Jerusalém. O objetivo de Nabucodonosor ao passar por Jerusalém não era derramar sangue, pelo contrário, como diz o ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ele queria um reino súdito à Babilônia, ele queria um reino pagando tributos à Babilônia. Do que Daniel capítulo de número 1, verso de número 2, vai enfatizar a chegada de Nabucodonosor à Babilônia. O texto vai dizer que Nabucodonosor sitia Jerusalém, ele faz um cerco em Jerusalém. É muito importante para nós lembrarmos que a Babilônia não é meramente um reino. A Babilônia simboliza o mundo a qual nós estamos inseridos. Nabucodonosor, nessa história, ele não é meramente o imperador, ele não é meramente o rei da Babilônia, ele simboliza o próprio inimigo das nossas almas. E até mesmo a estratégia que ele utiliza de sitiar Jerusalém é a mesma estratégia utilizada pelo inimigo das nossas almas nos dias atuais. Ao sitiar Jerusalém, Nabucodonosor tinha 3 objetivos. O primeiro objetivo era, sitiando, ele faria com que os mantimentos, ele faria com que os alimentos não adentrassem para dentro de Jerusalém. O que aconteceria? Sem alimento, de uma forma ou de outra, uma hora ou outra, o povo sucumbiria, desistiria, entregaria o jogo. O segundo objetivo de Nabucodonosor ao sitiar Jerusalém era fazer com que a água não adentrasse por Jerusalém. Logicamente, sem água, o povo sucumbiria, desistiria, entregaria o jogo. E o terceiro objetivo de Nabucodonosor ao sitiar Jerusalém era acarretar dentro de Jerusalém problemas internos, a sensação de que mesmo rodeado de pessoas, eles estivessem sozinhos. Como eu já disse para você, a mesma estratégia de Nabucodonosor é utilizada pelo inimigo nos dias atuais. Como assim, pregador? O inimigo quer fazer, quando ele sitia a sua vida, ele quer fazer com que você não tenha acesso ao alimento, que é a palavra de Deus. Ele quer fazer com que você não tenha acesso à água, que é uma das tipificações do Espírito Santo, porque ele sabe que sem se alimentar com a palavra e sem ter a presença do Espírito Santo na sua vida, você se torna um alvo fácil, você sucumbe. É por isso que tem gente que aguenta ficar 6 horas por dia rolando o feed no celular, mas não aguenta ficar 5 minutos lendo a Bíblia. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer com que você não tenha intimidade com o Espírito, ele quer com que você não tenha acesso ao alimento, porque ele sabe que sem acesso ao alimento e sem acesso ao Espírito, você se tornará um alvo fácil. A terceira estratégia de Nabucodonosor também é adaptada para os nossos dias atuais, porque a ideia dele é, cercando, eles terão problemas internos. A doença do século 21 são as doenças conhecidas como doenças psicossomáticas, que afetam o corpo e a alma, a psiqueia e a soma. É por isso que o que você mais escuta nos dias atuais é: fulano está depressivo, fulano está angustiado, fulano está ansioso, fulano está desesperado, porque mesmo tendo muitas pessoas ao seu redor, gente, tem gente que o cônjuge está dentro de casa, tem gente que os pais, os irmãos estão dentro de casa, mas mesmo assim ele tem a sensação de estar sozinho, porque esse é o objetivo do inimigo das nossas almas. O objetivo dele é afetar a sua alma, é afetar o seu corpo. Afetando o seu corpo, te dando a sensação de que você está sozinho, você se torna um alvo fácil. A ideia é: eu vou cercar da esquerda, da direita, de frente e de trás, porque cercando não terá acesso à palavra, não terá acesso ao Espírito e terá a sensação de que está sozinho. Porém, a palavra que eu trago nessa noite é: o inimigo não contava com o elemento surpresa. Qual é o elemento surpresa? O nosso socorro não vem da horizontal. Ele pode até cercar da esquerda, da direita, de frente, de trás, mas ainda existe para essa igreja
seja, um Deus que trabalha na vertical. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus está te dizendo: se estão te cercando da esquerda, da direita, de frente, de trás, fica tranquilo, porque o inimigo não consegue cercar a sua vertical. O salmista, no Salmo de número 121, mediante a crise, mediante a dor, ele olha e questiona: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Antes de dar tempo de desanimar, antes de dar tempo da angústia bater na alma, ele mesmo responde. Eu imagino Deus olhando para ele e falando: meu filho, do seu socorro não virá da terra. Não adianta consultar advogado, vereador, colega, amigo. O seu socorro vem do alto, ele vem do Senhor. A Bíblia tem vários exemplos onde os crentes estavam cercados na horizontal, mas a vertical continuava aberta. Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu imagino: leão da esquerda, leão da direita, leão de frente, leão de trás, mas na vertical o anjo do Senhor desceu e fechou a boca do leão. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Era fogo para todo lado, mas pela vertical desceu o quarto homem da fornalha, e o socorro desceu do alto. Estevão estava tomando pedrada da esquerda, da direita, de frente, de trás, mas a Bíblia vai dizer que diante da prova ele não abaixa a cabeça. O que é que Estevão faz, pregador? Ele ergue a cabeça, olha para o alto. E para quem diante da prova tem a capacidade de olhar para o alto, crendo que o socorro vem de lá, Deus abre os céus para Estevão. Oh glória! E o que ele vê, pregador? Deus Pai assentado no trono e Jesus Cristo de pé. Oh glória! A destra de Deus Pai. O Senhor está dizendo para a vida de alguém: se diante da prova você crê que o seu socorro não vem da terra, vem de mim, fica tranquilo que eu me levanto nela, me colocarei de pé, erguerei. Tem gente recebendo isso aqui: erguerei a minha mão e a vitória vai chegar na sua casa. Quantos creem nessa palavra? Só você que está esperando o socorro do alto. O céu está dizendo para a sua vida, 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus pecados, eu ouvirei o seu clamor, sararei a vossa terra, entrarei com providência. Deus está dizendo para a vida de alguém: à medida que você adora, a minha mão está descendo lá dentro agora. Deixa eu ver quem crê. Nabucodonosor sitia Jerusalém. Só que o texto vai dizer que Deus entrega Jerusalém. Olha para cá: Nabucodonosor sitia, mas Daniel capítulo número 1, verso número 2 vai dizer que Deus entrega Jerusalém. Eu me lembro de um texto aos Romanos capítulo número 1, verso número 24, no que Paulo vai dizer que Deus entregou alguns ao quê? Na mão do diabo? Não. Deus entregou a favor das próprias concupiscências, para as próprias vontades. A verdade é, o diabo não precisa ter você na mão dele. Ele apenas precisa que você siga as suas próprias vontades, que você siga os seus próprios desejos. Por que Deus entrega Jerusalém, pregador? É porque Deus não amava Jerusalém? Pelo contrário, Deus entrega porque Deus sabe que muitas vezes a dor é ferramenta didática. Para quê? Para poder trazer alguns de volta para o local do qual não deveriam ter saído. Jerusalém achava que poderia viver uma vida dividida. Estava no culto, no domingo dando glória a Deus, na segunda pegava na mão do diabo e ia para a balada, na terça-feira vinha para o culto da palavra, dava glória, tem alguns que falam até em língua, pula no mistério, aí na quarta-feira volta para a mesma vida pecaminosa. Chega uma hora, irmãos, que a corda poca.
Você vai puxando, achando que nada acontece. Você vai enchendo o copo, achando que nada acontece. Eu sinto dizer, chega uma hora que a corda poca, chega uma hora que o copo transborda. O problema é que muitos só pegam a parte de que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E para aqueles que são dele, ele usa a dor como ferramenta didática para poder te trazer de volta para o ambiente do qual você não deveria ter saído. Cá para nós, alguns dos que estão aqui hoje adentraram por essa porta na prova, na luta, doendo lá fora. Mas sabe por quê? Aí você questiona, peraí, o inimigo está furioso. Aí Deus está dizendo, não é o inimigo, sou eu que te coloco na prova. Por quê? Porque se as coisas se ajustarem na sua casa, se as coisas estivessem certinhas lá dentro, fala a verdade, nem aqui no culto você não estava. Aí Deus aperta a situação do trabalho, aperta a situação dentro de casa, mas está dizendo, eu te coloco na prova, te deixo na dor, mas não te perco para o diabo. Está na prova, está no vale, está sofrendo, mas vem para a igreja sofrendo, dando glória, dando aleluia. E a palavra que Deus está dizendo para a vida de alguém nessa noite é, fica tranquila, eu te coloquei na prova, mas não te deixo na prova sozinha. Neste deserto eu pego na sua mão e caminho contigo nesse deserto. Quantos recebem esta palavra? A tradição judaica vai dizer, pastor Samuel, que existia um hábito que os pastores utilizavam. Aquela ovelha que dava trabalho, a ovelha que era fujona, a ovelha que mexia com o pastor, aquela que era difícil, o pastor tinha uma estratégia, ia na perninha da ovelha e quebrava a perninha, porque com a perna quebrada não tem como estar lá fora. Trazia para o aprisco nos lombos, chegava no aprisco, tratava, porque Deus fere, mas Ele cuida. Aí a ovelha aprendia, sentia novamente o cuidar do pastor, sentia novamente o tratar do pastor. Oh irmãos, eu sei que tem gente entendendo isso aqui. Deus está dizendo para a vida de alguém nesta noite, é melhor estar quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo. Eu estou te moldando. Esse tempo de prova não é para sua morte. Esse tempo de prova eu estou te dando, ei Jesus de Nazaré, eu estou te dando estrutura, estou te fortalecendo. Fica tranquila, minha filha, vai virar testemunho. Pessoas serão impactadas através do testemunho que eu te dei. Vai ter história para contar. Quantos recebem esta palavra? Abre a boca para adorar a esse Deus. Aí o questionamento é, pregador, mas eu só cocheio com pecado. Tem gente que vive no pecado em período integral. Ô irmãos, olha para o Thales. Se eu só pensar, eu tenho convicção disso, se eu só pensar em fazer algo errado, eu tenho certeza, Deus quebra a minha perna e me usa como exemplo. Por que é assim com alguns? Tem gente que está pregando e mentindo, pregando roubando, pregando de mão dada com o diabo e nada acontece, cantando e fazendo coisa errada, cantando no adultério, cantando na fornicação e parece que nada acontece com ele. Aí Deus me trouxe para dizer para a vida de alguém nessa noite, é porque para esse tipo de gente, a lei que vale é a lei de Adão, nasceu por consequência da vida. O pai conheceu a mãe, gerou o filho, nasceu por consequência da vida. Mas eu não estou pregando para uma geração que nasceu à toa, para uma geração que nasceu por consequência da vida. A lei que vale para de Vila Nova é diferente. Os crentes dessa igreja nasceram debaixo da lei de Jeremias. Como assim, pregador? Deus está dizendo, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, te designado. Oh glória, as nações como meu profeta, e aquele que é escolhido, eu sinto em dizer, mas não tem escolha. Adianta tentar fugir não, minha filha, você está amarrado no altar.
Amanassúria, eu estou sentindo graça aqui. Levanta sua mão direita, por gentileza. Só quem recebe esta palavra. Eu quero profetizar nessa noite para a vida de quem saiu de casa disposto a adorar, que Deus vai te fortalecer nesta prova. Fica tranquila, não pede para Deus tirar a prova não. Prova é local de estrutura, prova é local de fortalecimento, mas é nessa prova que Ele vai te renovar, fortalecer. Levanta a mão direita, por gentileza, para receber essa profecia, gerar testemunho. Deus está te dizendo, não vai ter morte nesta prova. Deixa eu ver quem veio adorar a Ele. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Dá para melhorar seu glória, minha filha. Abre a boca para adorar a Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou vendo que os adoradores já chegaram na casa. Eu vou deixar você adorar a Ele. Abre a boca, vai, abre a boca. Enquanto você adora, Ele trabalha pela sua vida. Só quem recebe, abre a boca. Manassúria, eu estou sentindo graça aqui. Promanasséria, Alabaracandaraia. Olha para mim. Aleluia. Aí o que é que Deus faz? Deus permite o cativeiro. Em 605 a.C., Nabucodonosor chega pela primeira vez, sitia Jerusalém. Após sitiar Jerusalém, tem êxito e leva a primeira leva de cativos para dentro da Babilônia. Esses primeiros cativos, a Bíblia vai detalhar para nós que eram aqueles que tinham linhagem real, sangue azul correndo na veia, da descendência dos príncipes. Dentre estes, 4 muito conhecidos, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A ideia de Nabucodonosor era: se eu tiro a liderança, se eu tiro a nobreza, o culto acaba. Enfraqueço o Deus deles, e enfraquecendo o Deus deles, eles vão se render aos nossos deuses. Mas quem disse que para o culto ocorrer precisa de príncipe, precisa de nobre? Para o culto ocorrer, a Bíblia enfatiza, era necessário o sacerdote. O Kohen Gadol, do hebraico sumo sacerdote, ele era aquele que oferecia o culto. É por isso, Nabucodonosor era muito inteligente. Ele volta pela segunda vez em 597 a.C. Dessa vez, o objetivo dele era levar todos aqueles que tinham linhagem sacerdotal para enfraquecer o culto, fazer com que o culto acabasse. Dentre esses, Ezequiel foi levado como cativo, ainda com 25 anos. O sacerdócio começava com 30, se preparando para o sacerdócio. Foi levado como cativo para dentro da Babilônia. De novo, sem sacerdote não tem culto. Ao ponto de Êxodo capítulo número 28 revelar para nós alguns segredos sobre o culto que era oferecido pelo sumo sacerdote. O Yom Kippur era o dia da expiação, onde somente o Kohen Gadol poderia adentrar no Santo dos Santos, acender o incenso para a glória de Deus, a Shekinah de Deus descer sobre o propiciatório através do sacrifício do bode e do novilho. Olha para mim, por gentileza. Êxodo capítulo número 28 revela um detalhe muito importante sobre o sacrifício do sumo sacerdote Kohen Gadol dentro do Santo dos Santos. Por quê? O único que tinha autonomia para entrar no Santo dos Santos era o Kohen Gadol. Quando ele entrava, como é que alguém lá fora sabia se ele estava vivo ou não estava? Só ele podia entrar. A tradição judaica vai dizer que uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote Kohen Gadol, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Ele era puxado pela corda. O questionamento é: como é que sabia se ele estava morto ou vivo? Quando ele oferecia o sacrifício, se o sacrifício fosse rejeitado por Deus, na mesma da hora ele era morto. Na mesma da hora. Se o sacrifício fosse aceito, novamente reitero o questionamento: como é que sabia que Deus havia recebido o sacrifício? Êxodo capítulo número 28. Dentre os detalhes de Moisés sobre a especificação do culto está a orla, a veste sacerdotal. Na veste do sumo sacerdote havia uma orla.
na orla das vestes do sumo sacerdote eram colocadas romãs e sinos. Aí está o segredo. Quando ele entrava, acendia o incenso, começava a oferecer o sacrifício, a Shekinah de Deus descia. Diante da Shekinah de Deus descendo, não tinha como ele ficar parado, porque quando a Shekinah de Deus desce na casa, todos precisam se movimentar. Ao movimento do Kohen Gadol, ao movimento do sumo sacerdote, os sinos começavam a fazer barulho. Então o sinal de que havia alguém vivo lá dentro do Santo dos Santos era: se tinha barulho lá dentro, quer dizer que havia gente viva lá dentro. Eu imagino alguém passando nesta rua da minha esquerda nesta noite e olhando para de Vila Nova. O questionamento é: será que está tendo culto lá dentro? Será que tem crente vivo lá dentro? O que é que ele vai fazer primeiro? Olhar com os olhos? Não. A primeira coisa que ele irá fazer para poder saber se tem gente viva aqui dentro é erguer os ouvidos. Porque se tiver barulho lá dentro, ainda tem gente viva lá dentro. Alguém pode questionar: pregador, mas isso é para sacerdote, isso é para o livro dos Levíticos. Aqui não tem sacerdote, isso ficou para a linhagem dos Levíticos. Pelo contrário, 1 Pedro capítulo de número 2, verso de número 9, vai dizer que após o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quem não tinha acesso agora tem, agora pode entrar. E Pedro vai dizer: a partir de agora, você que entrou pela porta da igreja hoje é sacerdote real, povo adquirido de Deus, nação santa. Pelo amor de Deus, olha para o irmão que está do seu lado, por gentileza, pega na mão dele, só você que tem intimidade, olha para ele, só quem é pentecostal, balança a mão dele e questiona: se tiver vivo aí, vai ter barulho agora. Deixa eu ver se tem crente vivo. Abre a boca, deixa eu te ouvir. 1 minuto de glória. 1 minuto, quem trouxe? Abre a boca. Abre a boca. 1 minuto de glória. Não estou te ouvindo gritar ainda, dá para melhorar. Tem gente que a batalha está travada dentro de casa e Deus está dizendo: aqui dentro, aqui dentro da Vila Nova, minha filha, o seu glória a Deus tem poder. Crema na séria, você adora, eu jogo por terra todo impedimento, dá para melhorar. Abre a boca. Eu sinto em dizer para quem veio assistir culto: veio ao lugar errado. Culto não é cinema, culto não é teatro, culto não se assiste, culto se oferece. Aí que está o segredo. É por isso que tem gente que vem para a igreja e volta para casa. Hoje eu dou nota 8 para o pregador, dou nota 7, pregador falhou na exegese, na hermenêutica. Dou nota 6 para a cantora, falhou, desafinou. Aí Deus está dizendo: é por isso que o culto não foi bom para você. Saiu de casa com o objetivo errado. Manassur, eu estou sentindo graça aqui. Se tivesse saído de casa com o objetivo de oferecer o culto, sentiria quando a minha Shekinah descesse na nave da igreja. Ainda tem 30 segundos para você adorar. 29, 28, dá para melhorar. 27, 26, 25, Jesus visita a casa de alguém no glória da igreja. 23, ele quebra o arco. 22, ele corta a lança. 21, ele queima, oh meu Deus do céu, alabarachanda. 22, ele queima os carros do fogo. 21, levanta a mão, por gentileza. Você que pode, levanta as duas. Não abaixa a sua mão, não abaixa a sua mão. Toda a ferramenta preparada contra quem veio com mão para levantar, glória a Deus, para entregar, culto para oferecer, vai cair por terra agora. Deixa eu te ouvir. Espírito, Espírito, que
que desce como fogo. Amanassúria, vem, come e enche-nos, e enche-me de novo. Eu quero ouvir você entregar, Espírito. De novo, e eu navegarei no oceano do Espírito. E o que? E adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu. Eu quero te ouvir adorando, vai. Eu adorarei ao Deus da minha vida. E o quê? Que compreender sem nenhuma explicação. Deixa eu ver quem veio. Ai, Calabara, Xandaraia, Branda na Súria. Tem um varão descendo na nave da igreja com a espada na mão. Reverencia ele, vai, reverencia ele. Deixa eu ouvir somente a igreja. Espírito. Eu não sei se você crê em profecia, mas a palavra que eu quero entregar para a igreja agora é: à medida que você adora, tem um varão descendo na sua casa, Remanassuri Calabarasséria, colocando tudo no lugar. Meu Deus, renovando a sua alma e te dizendo: não vai ter morte na sua família, não vai ter morte no seu ministério, não vai ter morte lá dentro. Deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega. Abre a boca. Segura! Você vai cantar assim, ó. Então profetiza! Profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo, 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 sou contigo. Tem um segredo. Mas quando profetizardes, profetizas com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder.
Deus está visitando a casa de alguém hoje. Tem doença batendo em retirada agora no glória da igreja. Demônio da ansiedade que assola essa casa, no glória da igreja, está se retirando de lá agora. Meu Deus do céu, meu Deus. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de novo. Olha para mim, por gentileza. O salmista no Salmo de número 137 vai dizer: junto aos ribeiros da Babilônia nos assentamos e choramos, sobre os salgueiros penduramos as nossas harpas. Aqueles que nos levaram como cativos ainda tiveram a cara de pau de pedir que cantássemos uma canção. Mas como cantaríamos uma canção em terra estranha? Judá, Jerusalém, Israel estavam quebrados, vivendo o pior momento da sua história. Jeremias havia profetizado que o cativeiro viria, duraria 70 anos, mas o texto é enfático em dizer para nós que antes de Deus reerguer Jerusalém, antes de Deus passar e tirar Jerusalém de dentro da Babilônia, primeiro ele desce até Ezequiel, em Ezequiel capítulo número 2. Ele olha para Ezequiel e diz: eu sei, meu filho, que a sua casa está quebrada. Eu sei que a sua família já foi. Sua nação não existe mais praticamente, né? E para vocês nem saída não tem mais. Faz o seguinte: antes de eu levantar Jerusalém, antes de eu levantar Israel, antes de eu levantar a sua família, primeiro eu vou levantar você. Está na prova? Põe-te em pé, Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Esse põe-te em pé não é físico, como alguns aqui estão em pé e outros assentados. Esse põe-te em pé é espiritual. Era Deus dizendo para Ezequiel: antes de eu reerguer Jerusalém, antes de reerguer Judá, primeiro eu preciso de você de pé de novo, porque você estando de pé, da sua boca o milagre para... Tem gente recebendo, irmão. Da sua boca o milagre para sua casa vai sair. A mensagem que eu trouxe para a nave da igreja é: o Senhor desceu na Vila Nova para poder restaurar algumas famílias, restaurar alguns ministérios, mas Ele está dizendo: primeiro eu quero colocar você de pé novamente, porque te colocando de pé, a sua casa vai reerguer-se novamente. Deus está dizendo para a vida de alguém: é da sua boca que vai sair o milagre para a sua casa. Aí Ezequiel capítulo número 37, o texto vai dizer que a mão do Senhor pega Ezequiel e leva ele até um vale cheio de ossos sequíssimos. Olha para cá, Deus não pergunta, Deus não chega para Ezequiel e fala: vamos dar um passeio no vale. Sabe qual é o problema? Tem muita gente achando que é Deus que serve a gente. É um evangelho antropocêntrico.
Eu vim para dizer que Deus é soberano. Quando Ele quer, não precisa pedir autorização. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Ele pega Ezequiel, leva para o vale de ossos sequíssimos, coloca Ezequiel num cenário aterrorizante, um cenário de morte. A visão era assustadora, calamitante, mas eu vim para dizer para a vida de alguém, que a mesma mão que pega Ezequiel e coloca ele dentro do vale, é a mesma que diante da prova impulsiona ele a se movimentar. Tem gente que levantou a mão para receber. Eu vou repetir isso aqui. Deus está dizendo para a vida de alguém: a mesma mão que te levou para o vale é a mesma que vai fazer você andar mediante essa prova. Deus está dizendo: eu estou contigo, não vai morrer nessa prova. Recebe renovo e força, a minha mão te impulsiona. Meu Deus, eu estou sentindo graça, irmãos. Chama na Súria. Tem gente que saiu de casa hoje, enquanto se arrumava, o inimigo estava olhando da porta e dizendo: você, no meio da luta, vai sair de casa, família quebrada, psicológico dilacerado, você vai para a igreja ainda e você se arrumando, dando glória. Aí o diabo olhou e falou: até ir para a igreja você vai, mas lá na Vila Nova, na prova, eu duvido você entregar glória a Deus, duvido você abrir a boca para adorar, mas para a derrota do capeta, olha você com glória na boca, olha você com glória na boca. E Deus está dizendo: eu te impulsiono, te renovo, te transformo. Se põe de pé adorando a Ele, por gentileza. Se põe de pé entregando o seu glória. Meu Deus, tem uma graça aqui. Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel. Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, meu filho, está vendo essa prova que você está inserido? O vale está cheio de ossos sequíssimos, né, Ezequiel? Aí Deus olha e fala: meu filho, será que esses ossos podem voltar a viver novamente? Será que dessa família quebrada, Deus ainda pode levantar uma família do altar? Será que desse casamento destruído, Deus ainda pode levantar um homem e uma mulher de Deus? Será que desse filho perdido nas drogas, entregues na mão do diabo, Deus ainda pode fazer de novo? Aí Ezequiel olha para Deus e fala: Deus, Amanassúria, se fosse pela minha concepção, eu acho que não. Na visão, na horizontal, não tem mais jeito, acabou. Mas como eu sei que o Senhor é o Deus que trabalha no impossível, que o impossível para mim é impossível, mas na sua mão ainda é possível. Como eu não vejo por vista, como eu olho pela fé, eu creio que se o Senhor, Deus que mora acima das estrelas, que segura a água do oceano na mão, se o Senhor resolver entrar com a mão forte lá dentro, ainda tem jeito. Levanta a mão direita, onde o diabo decretou morte. Meu Deus, meu Deus, ainda com a mão levantada, onde o diabo decretou morte, o Senhor derrama uma profecia na nave da igreja: eu trago vida novamente. Amanassúria, Brahmanacheri, Calabarachéria, onde o diabo disse: já era, não tem mais jeito. Deus está dizendo: para mim tem jeito. Tira da sua mão e coloca na minha. Deposita a sua fé em mim. Que eu vou entrar, que eu vou entrar. Quantos creem nessa palavra? Toca-me, Toca-me,
Estou encerrando. Nem mais um passo eu darei, nada eu farei sem ti. Deixa Deus te tocar, minha filha. Hoje Ele desceu da casa para te renovar. Hoje Ele desceu para dizer para você: nenhuma vírgula foi removida. A minha palavra ainda está de pé. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Você vai declarar que tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Quero te ouvir, renovo. O que eu... Pega na mão do irmão que está do seu lado, é a última vez, eu prometo. Você vai profetizar isso para ele com vontade. Meu Deus, tem uma glória aqui. Renovo. O que eu quero é... de novo. A Bíblia diz que enquanto, não foi depois, enquanto Ezequiel olhava para a situação de morte, a Bíblia diz que enquanto ele olhava para a situação de morte, mas mesmo diante da situação de morte, ele profetizava palavras contrárias ao que ele estava vendo. O texto vai dizer que diante da profecia dele, enquanto ele abria a boca e profetizava, o vento do Espírito soprou dentro do vale de ossos secos. O reboliço de Deus desceu lá dentro. Cada osso foi se ajuntando ao seu. Deus foi organizando tudo. A palavra que eu vim liberar é: aqui dentro, minha filha, o que sai da sua boca tem poder. Emanassúria, Ele está dizendo: profetiza, vai. Profetiza, vai. Enquanto ele profetizava, o vento do Espírito soprou lá dentro. Eu preciso convidar você, para quem tem fé, saiu de casa hoje quebrado, sua vida está igual o vale de ossos sequíssimos. O Senhor te convida a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque hoje, mediante o seu posicionamento, a mão de Deus vai descer na sua casa. Estou te esperando, demora não, é para quem tem fé. Você que está na prova, na luta, saiu de casa por um fio, mas mesmo assim entrou na igreja dizendo: Deus, resolve a minha situação, Senhor. Sai do seu lugar agora, vem aqui na frente. Estou esperando você. Deus vai te encher nessa prova. Ramanassúria, vai, meu Deus do céu. Ramana, tem gente chegando chorando aqui. E Deus está dizendo: isso, minha filha, só você e eu sabe a prova que está lá dentro. Vou te dar tempo para você chegar. Estou dando tempo para você sair do seu lugar. Só quem tem fé no milagre. Até transbordar, derrama sua glória.
estou gerando testemunho na sua vida. Muitos olharão e dirão: certamente o Senhor foi com ela. Seja cheio agora, agora, agora. Até não voltar, derrama glória. Segura. Eu queria fazer um pedido. Os pastores que estão aqui, a minha retaguarda, por gentileza, descem impondo as mãos aqui. O céu está dizendo que Ele está colocando unção na mão de alguns aqui. Vai ter cura, vai ter renovo. O Jeová Jireh já está na casa. O Deus da provisão que abre porta onde não tem porta, Ele vai derramar a providência. Se os senhores puderem. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pode descer orando, por gentileza. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Segura. Senhor Deus e Pai, a sua igreja ora, pois nós cremos no poder da oração, meu Deus. O pedido da igreja hoje é: entra com providência na vida desse crente, Pai. Vai jogando por terra toda a artimanha do maligno. Joga por terra toda empena na súria. Remana calabara séria. Proministrando a calabara. Tem um varão passeando na igreja. Meu Deus! Toca ela. Toca ele. Meu Deus, tem uma glória aqui. E há poder no nome de Jesus. Há poder No nome de Jesus. Se o Espírito te incomodar a falar em profecia com alguém, não se contenha não, minha serva. Ele quer te usar nesta noite. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Canta de novo, vai com vontade. Eu enxergo agora. Só quero ouvir você adorando. Tem muralha caindo por terra, demônio batendo em retirada.